Tá bom. Eu sou a Jéssica Balbino, eu sou jornalista, sou mestre em comunicação, eu estudo psicanálise atualmente, eu sou uma apaixonada por literatura e trabalho com isso e tento manter a literatura em todas as áreas da minha vida, de uma forma ou de outra. Eu falo bastante sobre o corpo, falo bastante sobre literatura feita por mulheres e bastante sobre a literatura periférica, e eu tento juntar isso tudo num combo só, e é meio que esse meu exercício de existência atualmente. Para além disso, eu sou uma pessoa que eu amo café, eu amo gastronomia, eu tenho medo de estátua, tenho medo de escuro, e resumindo, essa sou eu. O livro chegou na minha vida muito cedo, assim, na infância. Eu cresci como filha única, então os livros me distraíam muito desde muito cedo. Eu aprendi a ler muito cedo. Eu tinha 5 anos e eu já lia, porque eu tinha muita sede de leitura. Eu lembro que eu aprendi a ler com um livrinho que um tio meu emprestou, e aí eu ia na casa dele, gostava muito de ficar com aqueles livros. Ele emprestou, eu trouxe para casa, e de tanto ficar repetindo ali a história, eu consegui aprender a ler. Então, esse foi o primeiro momento que eu lembro, assim, que foi um momento muito gostoso e que eu me senti muito livre, muito empoderada nesse sentido de poder ler, né? De ter essa liberdade de eu mesma ler aquelas coisas. E isso nessa primeira infância, né? Depois, na adolescência mesmo, eu fui muito tomada pelos livros também, e eu tinha muita fome, né, assim, de conhecimento, muito desejo, e aí de ler, de conhecer, de saber, e só, né, fazer as atividades corriqueiras não dava conta. Então a leitura foi meio que esse caminho aberto, e a época eu lia muito, e eu lembro que eu gostava muito de uma coleção infanto-juvenil que tinha os livros do Shakespeare, e isso me marcou muito. Eu era bem novinha e eu comecei a ler ali algumas coisas de livro reportagem, enfim, e ali já meio que nasceu uma ânsia por ser jornalista, e isso foi muito transformador. E acho que uma terceira virada foi quando eu tinha uns 15 anos, que eu conheci a literatura marginal e periférica na revista Caros Amigos, a primeira edição que o Ferrez organizou, e ali, assim, meu mundo foi muito transformado por aquela literatura que era muito crua, muito do cotidiano, muito de coisas que também já me causavam algum tipo de incômodo, e foi ali que eu decidi mesmo que eu queria ser jornalista, e que eu queria falar de coisas semelhantes àquelas que estavam me sendo ditas naquela revista, e dali em diante eu não parei mais. O Margens é um projeto que, na data, ele começa em 2014, quando eu entro no mestrado em divulgação científica e cultural na Unicamp, mas eu acho que ele tem início mesmo nesse processo de estar inserida na cultura hip hop, de estar inserida na literatura marginal e periférica desde uma existência toda. Então, assim, desde a adolescência, eu acho que ele veio sendo, né, preparado ali, sendo cozinhado, alguns ingredientes sendo colocados nele ao longo desse período todo, né, ao longo desses anos todos. Mas a gênese mesmo acontece quando eu ingresso no mestrado, e no primeiro encontro que eu tive com a minha orientadora, eu começo a falar das produções que são periféricas. Ela me pede para passar ali um panorama, né, do que eu gosto, do que eu tenho visto e tal, e aí eu menciono as publicações feitas por mulheres, né? Uma coisa que eu já vim observando há alguns anos, que as mulheres estavam sendo um pouco mais direcionadas nesse sentido, estavam entrando um pouco mais na literatura, estavam publicando mais, organizando mais algumas antologias, e aí, a partir daí, ela fala, então, por que você não faz a sua dissertação, enfim, a sua pesquisa em torno disso, porque ainda não tem ninguém falando com esse recorte. E daí eu falei, nossa, mas eu posso? Ela falou, não, você já devia estar fazendo. E ali foi meio que uma virada de pensamento também, uma virada em tudo aquilo que eu vinha fazendo até então dentro da literatura marginal e periférica, e aí nasce o Margens como uma forma de conseguir organizar essa produção das mulheres, como um jeito de conseguir organizar, na verdade, não era organizar a produção das mulheres, não, era organizar a minha pesquisa, né? Ele surge para me auxiliar academicamente
e meio que nessa tentativa de criar uma ponte, né, entre essas produções, esses agentes produtores e a academia, né, de estreitar um pouco essas distâncias. E deu muito certo, né? Eu não esperava que desse tão certo, mas deu muito certo. E aí o Margens permanece, então, desde 2014 até agora. No início, ele era só um lugar onde eu conseguia realizar esse mapeamento dessas autoras, então quem eram, né, de onde falavam, que saraus ou slams que frequentavam, onde publicavam, e agora ele está um pouco parado, assim, em razão de muitos outros afazeres, mas é um blog onde eu posto resenhas, onde eu posto essas atividades que essas mulheres fazem, onde eu coloco alguns releases que muitas vezes me chegam sobre isso, e onde eu tento organizar isso, tento fazer listas, tento sair com alguma coisa que ainda não está sendo dito sobre essas vozes, né, sobre essas mulheres que estão produzindo. E foi um processo muito gostoso fazer isso, foi um processo muito prazeroso. Eu consegui, na época eu tinha a ideia de fazer um vídeo que fosse uma reportagem, ainda nessa linha de tentar encurtar um pouco essas distâncias, e aí eu acabei fazendo um documentário, porque eu consegui tanto material que eu falei, bom, então isso aqui dá um documentário. E aí virou um filmezinho de 1 hora, que foi exibido em vários lugares, enfim, agora ele está no YouTube, serve muito de um registro daquele momento também, dessa cena, né, que foi em 2016, muita coisa já mudou de lá para cá, mas ainda serve esse registrozinho. Com Margens, eu tive a possibilidade de conhecer pessoas que fazem projetos literários em todo o Brasil, né? Então, não só no eixo Rio-São Paulo, que é um eixo que a gente está mais acostumado, mas no Brasil todo, assim, projetos que são muito interessantes, desde grandes projetos até projetos menores, né? Então, por exemplo, a gente tem a Livro Livre Curió, Biblioteca Comunitária em Fortaleza, que é uma super iniciativa, que é do Thales Azigon, e ele faz isso com muito amor, ele reúne vários livros, ele incentiva por demais a leitura, e acho que isso tem muito a ver com o que eu estava falando sobre como a gente pode transformar o Brasil num país de leitores. Tem o Edgar Borges, de Rondônia, que também faz um super trabalho com literatura indígena, mas não só, né, com literatura marginal e periférica, tentando levar isso para as pessoas. E tem, por exemplo, a editora Aliás, que também é uma editora do Ceará, e é uma editora toda gerida por mulheres e que publica autores não só do Ceará, enfim, mas de outras localidades, e faz isso de uma maneira muito exemplar, com um custo muito acessível, com doação desses livros. Tem projetos em Curitiba, como Ebulição Marginal, que faz todo ano um festival de artes marginais na periferia, e não só a literatura, o livro físico, mas outras artes, como, enfim, grafite, artes plásticas e tudo mais. Então, assim, eu posso, né, passar aqui muito tempo citando, tem os slams que tomaram conta do Brasil, e tem comunidades de slam praticamente em todos os estados, tem saraus em todos os estados brasileiros, né? Então, onde você chega e fala, ó, quem é a pessoa que faz sarau aqui, onde tem um sarau, enfim, aqui que acontece na rua ou em algum ambiente público. Então, são muitas iniciativas. Em relação às mulheres, às pessoas, eu descobri muita coisa, e aí eu vou ser injusta se eu citar o nome de alguém ou não, mas tem muita lista disso que vem sendo descoberto no Margens, que é o margens.com.br. Então, ali tem muita coisa, tem muitas listas dessas iniciativas, dessas mulheres, enfim, de várias coisas que vêm sendo feitas e que fogem desse eixo geográfico, né, numa tentativa de tentar buscar essas iniciativas que acontecem fora desse eixo que é meio dominante, enfim, na cultura, ou que a gente faz com que seja, né? Então, tentar buscar essas iniciativas fora dessa região, e que são muitas, e que são muito interessantes, e que são coisas que acontecem no Centro-Oeste, no Norte, enfim, no Nordeste, e que surpreendem muito pela qualidade estética, pela diversidade, por temas ainda não tratados, enfim, é isso, assim,
trabalhar com isso é ter essa possibilidade de entrar em contato com tanta gente bacana, fazendo tanta coisa incrível, assim. E isso é uma coisa que, ao longo do tempo, só ficou mais forte para mim, assim. Então, só me deixa mais animada, só me deixa mais feliz, só me deixa mais empolgada de conhecer e de buscar e de tentar entender todos esses universos. Assim, ao longo do projeto, ao longo do Margens, eu acho que o grande momento assim foi quando eu fui fazer a defesa da dissertação, que eu optei por não fazer uma apresentação tradicional da pesquisa, então eu falando sobre o que eu tinha pesquisado, enfim, avaliado e detectado ali, que era assim o número de mulheres publicando menos do que os homens, né, em 15 anos à época, né, de literatura marginal e periférica. E aí eu optei por não falar, eu exibi esse documentário como a minha apresentação, e foi um exercício muito legal de me encolher, né, diante da pesquisa e deixar com que essas mulheres, que essas vozes que eu estava ali falando tanto sobre elas, falassem por si. E foi muito bonito, porque muitas delas foram até a universidade acompanhar a defesa da dissertação, e elas puderam, enfim, se ouvir ali falando sobre o que elas tinham dito na dissertação, e mais do que isso, né, no final elas fizeram um grande sarau ali, e foi muito bonito, assim, foi muito emocionante, acho que todo mundo chorou, assim, foi muito catártico, e o processo todo, né, de fazer o mestrado, eu fiz um mestrado trabalhando, e eu trabalhava com hard news, eu trabalhei no G1 4 anos, então, assim, era um processo muito desgastante, porque eu ia e voltava da universidade, eu ia e voltava para Campinas 2 vezes na semana, e trabalhando, enfim, e aí, enfim, coroar ali ao final com isso foi muito gostoso, então, acho que esse foi, talvez, o grande momento, assim, do Margens dessa pesquisa, e acho que depois foi todas as outras coisas que ela me possibilitou, assim, né? Todas as coisas que vieram a partir daí, assim, desde a curadoria de eventos envolvendo mulheres. O primeiro foi antes mesmo da pesquisa ser concluída, foi no Sesc Campinas, e aí foi um ciclo de 4 encontros durante o mês de agosto em 2015, e a gente conseguiu levar muita gente, assim, ter sempre o auditório lotado, e num momento muito único, assim, onde as mulheres conseguiam entender como era importante que elas estivessem ali, falassem, fizessem o uso do microfone, e foi um momento de descoberta, assim, de muitas vozes, né, de conseguir conhecer muitas vozes, então foi muito bacana. E aí, a partir daí, todas as coisas que sucederam desde então, assim, todos os projetos que o Margens foi se desdobrando, assim, né, que foi me permitindo acessar e fazer outras coisas e ter outros projetos, foi isso, foi assim, muito, muito gostoso, mas se eu puder definir um grande momento, acho que foi esse da defesa da dissertação, e que eu tive esse retorno muito imediato daquelas mulheres que participaram e que estavam ali, assim, né, que não teve esse distanciamento, assim, vocês são um objeto de pesquisa e eu estou aqui como pesquisadora, a gente estava ali num mesmo ambiente, com uma horizontalidade muito legal, assim, então acho que foi isso. Atualmente eu tenho me dedicado muito às questões do corpo, né? Por ser uma mulher gorda, eu tenho me debruçado muito sobre isso, eu tenho escrito e falado bastante sobre isso. Então, eu tenho um livro que está no prelo, está para sair, acredito que chega agora em setembro, se der tudo certo, que é o Gasolina e Fósforo, que é um projeto que também tem acontecido há bastante tempo, assim, essa organização, essa reunião de coisas, numa tentativa também de transpor a palavra do papel, então de fazer algumas coisas em audiovisual, em tentar estabelecer algumas outras linguagens para isso que eu quero dizer
que está ali no livro, e tem sido um projeto gostoso de ser feito, tem sido um projeto bacana, assim, e eu estou ansiosa para que o livro impresso chegue. É um livro independente, eu optei por fazer independente, para fazer muito do jeito que eu queria, com as coisas que eu queria colocar, com a linguagem que eu escolhi. É um desafio, é um baita desafio, porque é um livro de uma nudez não só do corpo, mas uma nudez de tudo, de muito sentimento, enfim, de muito acúmulo, de muita coisa relacionada a ser um corpo dissidente no mundo. Então, acho que esse seria um projeto interessante que também passa por investigar um pouco, né? Um pouco não, na verdade, um tanto dessa obsessão assim, pela literatura, os corpos e os corpos das mulheres, né, nessa literatura. Então, esse é um projeto, e acho que é o que tem me tomado mais, assim, na verdade, que são essas investigações, que é falar um tanto sobre isso, que é estar muito focada nisso. E aí, fora isso, eu não tenho tantas coisas no horizonte. Eu faço algumas curadorias, acho que vale um destaque para uma curadoria que eu fiz nos anos de 2018 e 2019 no Sesc Pompeia e depois no Sesc Osasco, que é o Lá na Laje, né, que começou como um clube do livro sem livro, então privilegiando artistas que começaram ou que foram para outras plataformas que não o livro impresso, mas que fazem literatura de outras maneiras. Então, desde pessoas que fazem poesia, sei lá, desenhada no guardanapo, no balcão do bar, até pessoas que bordam as próprias poesias, até o spoken word, né? Enfim, os discos de spoken word que tem chegado e tem ganhado o Brasil. Então, assim, numa investigação um tanto disso, e depois um ciclo novo que foi de literatura e resistências, e aí as convidadas eram todas mulheres pretas ou mulheres indígenas, e aí a gente sempre tentou mesclar uma autora de fora e uma autora nacional, e ficou muito legal, assim, as discussões ficaram muito vanguardistas, e é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito e de ter encabeçado. E aí depois, enfim, pandemia, e aqui estamos, mas eu espero voltar um dia a fazer coisas nesse sentido, propor essas discussões e essas investigações que estão ali um pouco fora do que tem sido discutido dentro da academia, dentro do cânone e tudo mais, né? Acho que propor essas discussões mais marginalizadas é parte desse projeto, que é um projeto de vida, né? Que é um projeto que está comigo aí já há 20 anos e que eu não consigo me descolar dele, então eu vou tentando costurar ele com as outras coisas que vão me atravessando nesse caminho. Estudando psicanálise, eu não acho que a minha pesquisa, enfim, a minha investigação, a minha paixão literária mude. Eu acho que ela ganha outras ferramentas, ela ganha outros contornos, até a partir dessas leituras psicanalíticas, que me demandam e me consomem aí bastante tempo, e bastante tempo de reflexão e de divã e tudo mais, mas que me trazem a possibilidade de exercitar outros olhares, muitas vezes, para algumas coisas que eu já estava vendo, mas estava enxergando de uma maneira, e aí eu passo, enfim, a ver de outra. Acho que tem um olhar muito que pode ser agregado a partir disso. Então, não acho que uma mudança, mas acho que é isso, novas ferramentas, assim, para enxergar aquilo que eu já estava fazendo, para entender o que está me movendo, para tentar entender onde surge, né, essas paixões, onde surgem esses desejos literários e para onde que eles caminham, para onde eles estão me levando, né? Qual que é dessa viagem, assim. E tem sido muito gostoso, na verdade, estudar psicanálise tem sido muito prazeroso, tem sido um outro exercício, né? Uma outra obsessão, assim, que daí eu junto com todas essas literárias que eu já falei, e é isso, vou botando mais uma figurinha aí nesse mosaico de paixão literária que eu venho exercendo ao longo da vida, mas tem sido bem legal, assim, tem sido
por hora muito prazeroso, assim, muito despretensioso também, né? Estudo psicanálise não com o objetivo de vou montar uma clínica e atender no futuro, mas como uma investigação pessoal mesmo, uma paixão ali, um despertar pessoal para isso também, que tem sido bem legal. Eu acredito que o Brasil ele já é um país de leitores e leitoras. Eu só acho que ele é um país de políticas públicas muito ruins. Então, eu não acho que a gente precise formar tanto leitores e leitoras. A gente precisa formar, de repente, políticos melhores para a gente. A gente precisa de pessoas que nos representem e que façam o que a gente tem feito pelo livro, né? Então a gente talvez precise de pessoas como a gente fazendo leis e fazendo com que essas leis sejam cumpridas, enfim, pensando projetos e políticas públicas para que a gente consiga acessar esse gosto pela leitura. Com essa experiência que eu tenho de literatura marginal e periférica, de ser uma pessoa periférica, de estar em contato com as periferias e com muitos projetos de leitura e de incentivo à leitura Brasil afora, assim, o que eu entendo é que as pessoas gostam de ler. No entanto, a gente promove muito pouco o acesso, a gente promove muito pouco esse objeto, né, livro, essa figura escritora, a gente valoriza isso muito pouco, e a gente, enquanto sociedade mesmo, ou a gente supervaloriza por um gosto pessoal de distinção, então assim, o brasileiro lê pouco, mas se colocando no lugar de, tipo, como eu leio muito, eu sou um brasileiro diferenciado, olha como eu sou esta pessoa melhor do que o restante, né, dos brasileiros, quase como eu vou para a Disney todo ano e a minha empregada não, então eu leio, a minha estante é cheia, e a da minha empregada não. E usar isso como distinção é de alguma maneira um tanto quanto perverso, né? Porque você tira do outro essa possibilidade de acessar, enfim, de gostar da leitura. E aí chega como um tom de crítica, mas na verdade não é uma crítica, né? Mais uma forma de se sentir superior às demais pessoas. Então eu acho que a gente tem sim um país de leitores. Quando você vai em bibliotecas públicas e comunitárias, você vê como elas estão sempre cheias de crianças e de adolescentes. Você vê como as pessoas querem ler. Quando você pensa em festas literárias que acontecem nas periferias, elas estão sempre cheias. E quando você coloca caixas de livros disponíveis para as pessoas sempre vão até lá pegar. E se você coloca palestras e saraus e slams e tudo mais, né? Como eu venho dessa cena dos saraus e dos slams que ocupam esses espaços públicos e praças e tudo mais, é muito legal e é muito gostoso de ver como as pessoas são seduzidas e como elas gostam da literatura, né? Como elas gostam de poesia, os poetas ambulantes fazem, né? Não agora na pandemia, mas poesia nos transportes públicos, e como as pessoas ficam seduzidas e interessadas por isso, né? Então, assim, eu acho muito perigoso a gente pensar que o Brasil não é um país de leitores ou não é um país de pessoas interessadas em ler. Eu acho que o Brasil é um país de políticos e de detentores do poder interessados com que a população não leia, e aí fazem de tudo para dificultar. Haja vista a possibilidade da taxação do livro, haja vista a privatização dos correios, fora todas as outras políticas de perdas de direitos que a gente tem. Então, acho que isso tudo faz com que esse acesso ao livro seja dificultado ou que as pessoas não consigam chegar até ele, porque elas estão, na grande parte das vezes, tomadas por urgências outras, que seja colocar comida na mesa, enfim. Enfim, eu acho que a gente precisaria talvez inverter essa pergunta, né? E talvez inverter um tanto dessa nossa participação também. Nessas questões do livro, né? Talvez tentar se colocar um pouco como mais participantes, né? Então, partir de uma individualidade, né? O que eu estou fazendo para que esse seja um país com mais leitores, com mais pessoas como eu, apaixonadas pelo livro, né? E aí acho que cada um pode fazer um pouco a sua maneira, né? Acho que eu tenho tentado fazer isso,
em algum esforço desde muito cedo, assim, né? Desde quando eu tinha, sei lá, 20 anos e fiz uma biblioteca comunitária numa região mais pobre do meu bairro, que depois tudo se perdeu numa enchente, mas desde projetos de distribuição de livros nas periferias, desde saraus, enfim, desde ter o Margens e ter isso como um espaço e enfim, acho que passa muito por aí, o que individualmente cada um de nós também tem feito por isso. Acho que é isso, não sei se eu respondi, mas é isso.